Roberto e Beth saíram à procura de um médico a fim de conseguir a aprovação para a visita de Márcia à UTI. Márcia, já liberada da observação, saiu da enfermaria e ficou conhecendo o pai de Fábio. "Você é a Márcia", exclamou o Sr. Aristides reconhecendo-a pela foto que viu. "Sim. Sou eu. Senta aqui, filha, vem cá." Acomodando-se ao seu lado, após o abraço longo e forte, Márcia quase não conseguia se conter. Afastando-a de si, mas permanecendo ao seu lado, o Sr. Aristides ficou olhando-a por muito tempo, sem dizer nada. Depois que as lágrimas começaram a rolar compridas em seu rosto, ele disse: "O Fábio falou tanto de você. O pouco tempo que ficou comigo só falou de você. Nas últimas cartas que escreveu para a mãe, ele fez um monte de planos para o casamento. Disse que, assim que começasse a trabalhar vocês iriam se casar, e eu e a mãe iríamos para São Paulo." Márcia não se conteve, abraçou-o novamente e desatou a chorar. "Não fica assim não, filha." Márcia começou a se recriminar mentalmente, a se punir pelos pensamentos que teve a respeito de Fábio e Ney. Chegou a duvidar da integridade moral e do caráter de seu namorado para com os compromissos assumidos com ela. Se Fábio não conseguiu avisar, era porque não tinha condições de fazê-lo, e ela acreditava que tinha sido traída, que ele havia fugido do compromisso, arrumado outra ou estivesse com alguma doença. "Eu queria até tirar o filho que espero." "Que horror!" repreendia-se em pensamento. "Meu Deus! Eu queria matar o filho do Fábio que está vivendo em mim. Uma criaturinha pequena, indefesa, que não pediu para ser concebida, não reclama da situação que experimento, não criticou meu desespero, julgamento errado ou decisões. Ele está aqui, dentro de mim e quietinho, sem dar trabalho, sem pedir nada. Somente se preparando para nascer, porque vivo ele já está." Márcia se arrependeu de tudo que pensou a respeito de Fábio e da vida. Como ela havia sido insensata. Poderia ter prestado mais atenção a tudo que ele lhe ensinou sobre o espiritismo, sobre o amor a Deus, sobre a fé. Fábio era um homem de muita fé. Roberto e Beth chegaram e ele disse: "Márcia, o médico permitiu que você vá até a UTI." Voltando-se para o Sr. Aristides, continuou: "Perdoe-me, Sr. Aristides, mas ele deixou só ela, disse que o senhor já ouviu hoje." Só abriu essa exceção devido ao estado. Ao desespero de Márcia, atrapalhou-se ao tentar explicar. "Eu entendo, filho. É verdade, eu já ouvi." Márcia levantou-se rapidamente. "Só tem o seguinte, Márcia", alertou Roberto, "não vá gritar nem chorar. Você só vai vê-lo. Não se altere, ou não vai poder entrar mais lá." "Pode deixar, eu vou me controlar", afirmava apreensiva. Dali, eles foram até o andar onde Fábio estava. E o médico foi recebê-los. "Ela é a namorada?" perguntou o médico apontados para Márcia. "Sim, doutor." "Sou eu." "Seu nome é?" "Márcia." "Venha comigo, Márcia." Ela entrou no setor enquanto os outros ficaram aguardando. "Márcia", orientou o médico, "o estado dele é delicado, muito delicado. Vou dar algumas explicações. Primeiro vista isso por cima de sua roupa." O médico era um senhor de idade, falava baixo e apresentava-se muito calmo. Era observador e refletia sobre o que falava e o que ouvia. Márcia vestiu um avental, colocou uma touca e sapatilhas. "Preste atenção, Márcia. Há pacientes em coma e conseguem se reanimar depois que ouvem pessoas queridas. Por isso eu peço que se controle, não chore. Converse com ele, mas não lamente nada. Chame para a vida, não demonstre desespero, transmita confiança, amor e fé." "Você entendeu?" "Sim, doutor", concordou. "Eu deixei que você entrasse porque acredito que Fábio quer viver. Parece amar a vida. Reagiu muito bem até agora numa luta em que poucos conseguiram resistir tanto diante de lesões tão graves quanto as que ele tem. Se Fábio não cedeu ou desistiu até agora, é porque tem um bom motivo para viver." Márcia nem piscava,
Mas seus olhos encheram-se de lágrimas. O pai de Fábio é um homem simples, continuou o médico. Ele entra lá e chora. Entendemos seu desespero, pois perdeu o outro filho, a esposa está em estado grave e este filho também. Mas o choro não é bom para ele que precisa de forças, não de desespero. Ele poderá me ouvir? Perguntou ela. Há pessoas que voltaram de um coma e conseguiram dizer, com detalhes, o que se passou à sua volta e até exatamente tudo o que foi dito perto delas. Por isso seja amável quando falar. Eu estarei olhando de longe. Se precisar, chame. Posso tocá-lo? Lave-se ali e poderá, falou indicando a Márcia onde estava uma pia. Toque-o com suavidade, movimentos leves, sem movê-lo. Não toque nos aparelhos nem no braço onde está o soro, certo? Pode deixar. Obrigada pela orientação. Ao cruzar o TI, Márcia parecia levitar. Não sentia seus pés nem seu corpo. Seus olhos só viram Fábio. Ele estava ligado a aparelhos, os olhos fechados e o rosto bem pálido. Parecia até mais magro. Ela se aproximou da cabeceira do leito e disse com voz baixa e meiga. Fábio, sou eu, Márcia. Eu vim visitá-lo. Márcia começou a lutar com sua voz que queria embargar, demonstrando sua tristeza. Ela teimou e continuou. Fábio, o Roberto veio comigo. Sabe quem veio também? A Beth. Eles estão lá fora. Você tinha razão, a Beth é uma pessoa maravilhosa. Nesses dias em que ficou ausente, ela me procurou, nós conversamos muito e ficamos grandes amigas. Amigas mesmo. Márcia não sabia o que dizer a Fábio, a situação era difícil. Porém prosseguiu. A Beth está diferente, mais alegre, animada, usando roupas novas e bonitas. Acho até que arrumou um namorado, Márcia riu. É porque ela me parece muito feliz, sinal de amor. Breves segundos e prosseguiu. Fábio, eu tenho certeza de que você vai melhorar, sairá daqui logo, não é? Como Márcia desejava que Fábio respondesse a sua pergunta. Era muito triste ver alguém cheio de vida num dia e, em outro, numa cama feito um vegetal, totalmente dependente. Fábio, eu tenho uma novidade para contar. Ela parou e ficou pensando se deveria. Permaneceu em silêncio por alguns minutos, pegou suavemente na mão de Fábio, que estava gelada, e começou a apertar seus dedos com delicado carinho para aquecê-lo. Lentamente levou sua outra mão ao rosto de Fábio, acariciando-o com ternura. Nesse momento suas lágrimas rolaram e caíram sobre o braço dele. Márcia teve a impressão de que ele reagiu naquele momento. Sentiu que havia contraído a mão que segurava. Então ela o chamou. Fábio? Você reagiu. Você está voltando, alegrou-se. Não se contendo, revelou. Você está voltando. Volte, Fábio. Volte para mim e para o nosso bebê. Agora tinha certeza. Por alguns segundos ele contraiu os dedos e apertou suavemente a mão de Márcia, depois largou. Fábio, é verdade. Márcia exclamou, sussurrando. Você está voltando. Reaja, meu amor, e venha para nós, por favor. Márcia sentiu seu coração disparar e bater descompassadamente, pois Fábio havia reagido mesmo. Depois disso resolveu contar em detalhes. É sim, Fábio, eu estou grávida. Nós vamos ter um filho. Não é lindo, meu amor? Ela esperou que apertasse sua mão novamente, mas não aconteceu. Encostando-se bem perto do leito, ficou na ponta dos pés e levou as costas da mão de Fábio em seu ventre, dizendo. Você pode senti-lo? Eu sei que ele é pequenino, mas sei que você pode senti-lo, não é? Outra vez Fábio reagiu, só que com mais força. Márcia começou a chorar de alegria. Estamos aqui só esperando você voltar para nós, está bem? Acorde, meu bem. Agora Fábio respirou mais forte. Seu peito parecia ter se enchido sem o auxílio dos aparelhos e Márcia continuou quase eufórica, porém murmurando. Sabe, uns dias atrás,
antes de eu vir para Minas, e fui ao médico porque queria ter certeza da gravidez. Fiz o exame de ultrassonografia. Fábio, foi tão lindo. Eu não conseguia entender nada, mas vi algo pulsando. Era o nosso filho. Que lindo! Tão pequenino, tão singelo, doce, eu até chorei. Nossa! Como eu chorei de alegria depois que o vi. A primeira coisa que faremos, quando você sair daqui, é irmos ao médico para realizar outra vez este exame só para você assistir seu filho. Esse foi gravado, só que quando você puder ir, nosso nenê estará bem maior, não é? Márcia estava emocionada e algumas lágrimas caíram. Sabe, eu não fui sozinha não. A Beth foi comigo. Ela chorou como eu de tanta emoção. Você não sabe da maior. A Beth ficou lá na sala de espera e eu entrei no consultório. O médico perguntou se eu não queria deixar minha irmã assistir. Eu não desmenti e Beth acabou se passando por minha irmã. O Roberto também está sabendo. Ele ficou muito emocionado porque vai ser tio novamente e tá dando a maior força. O médico aproximou-se, tocou no ombro de Márcia e disse com voz baixa. Acabou o tempo. Márcia não teimou em ficar, virou-se para Fábio e despediu-se. Tchau, meu amor, beijando a mão dele, ainda disse. Amanhã nós dois voltaremos. Fábio contraiu a mão com mais firmeza do que antes, chegando a segurar a mão de Márcia que já ia largando-o. O médico, bem próximo, observou atento e fez uma expressão de curiosidade, esticando-se para olhar Fábio mais de perto. Márcia virou-se para ele e perguntou. O senhor viu, doutor? Ele segurou minha mão. O médico acenou a cabeça dizendo que sim. Depois, com generosidade, conduziu até a porta da UTI onde conversaram. Doutor, foi assim o tempo todo. Quando eu contava a Fábio qualquer novidade, ele apertava minha mão, cada vez mais forte. No final, o senhor mesmo viu, ele praticamente me segurou. Foi como se quisesse que eu ficasse. O médico, bem ponderado, explicou a ela. Vamos com calma, é comum que o paciente em coma reaja com movimentos. O coma não significa ficar totalmente imóvel. Ele sabia que o estado de Fábio não era nada bom e que suas lesões foram graves. Dificilmente sairia sem sequelas do estado em que se encontrava, porém vendo as reações de Márcia, achou melhor não dizer isso a ela. Mesmo porque, já tinha ouvido de seus colegas casos de pessoas que se recuperaram totalmente depois de traumatismos semelhantes, mas isso era muito raro. Márcia não perdia as esperanças, insistia em dizer que Fábio havia melhorado. Doutor, não foram reações esporádicas ou sem sentido, defendeu Márcia. O Fábio reagia cada vez que eu contava coisas que tinham importância para ele, coisas que o deixavam feliz. Vamos aguardar. Isso pode ser um bom sinal. Até agora eu vinha acompanhando o caso de Fábio e não havia percebido nenhuma reação ou contração, explicou o médico com leve sorriso. Amanhã eu posso vê-lo por mais tempo, não é? No horário de visita. Você terá que dividir o tempo com o pai dele. Eu sei, mas, se for para a recuperação de Fábio, o senhor não poderá me deixar entrar e ficar por mais tempo. É contra os regulamentos e normas do hospital. Aprovei hoje devido a seu estado, mas não posso abrir exceções sempre, filha. Mas ele só reagiu com a minha presença. Eu sei que pode me entender, Márcia, por favor. Temos normas. Lamento. Márcia voltou-se para o médico, ficou frente a frente com ele e implorou com os olhos cheios de lágrimas. Doutor, por favor. Eu e ele precisamos um do outro. O médico continuou firme, mas seu coração se comoveu. A princípio, somente no horário de visitas da UTI. Hoje eu já abri uma exceção. Depois veremos o que posso fazer, filha. Eu prometo. Márcia não ficou satisfeita, aquilo era injusto. Fábio reagiu, tinha certeza de que ele iria melhorar rápido se o visitasse com frequência e por mais tempo. Capítulo 22. Roberto esconde graves acontecimentos.
No saguão de espera Roberto e Betty conversavam. Eu estou preocupado com a Márcia, Roberto cochichava. Acho que ela não está bem. Está tão abatida, parece tão fraca. Fiquei arrependido por termos feito essa viagem com ela nesse estado. Se bem que não havia outro jeito, ou ela vinha ou morria. Sabe, Betty, estou com medo de que a Márcia perca esse bebê. Você viu como ela ficou desesperada? Como está abatida? Enquanto eu estava com ela na sala de observação, contou Betty, o médico que a atendeu, me perguntou-me qual era o estado de saúde dela antes de virmos para cá, de quanto tempo era a gravidez e muitas outras coisas. Ele acabou dizendo o mesmo que você. Ela não deveria ter feito essa viagem, nem poderia passar tanto nervoso, tanta emoção. Ela e o bebê correm muito risco. Precisaria descansar. Ela pode perder o bebê? Perguntou Roberto apreensivo. Foi o que o médico disse. A Márcia está muito fraca, se não estiver anêmica. Não pegamos os resultados dos exames solicitados e feitos pelo obstetra lá em São Paulo. Eu quase não tinha informações para dar ao médico daqui. Mas ele teme que a sua saúde e até sua vida se comprometam. Não dá para saber direito quais suas condições e as do bebê sem os exames que não têm como serem feitos aqui por falta de equipamentos. Como se não bastassem tantas preocupações, tantos problemas lá, o acidente de Fábio, o estado em que ele se encontra e a morte do Ney, foram um golpe duro. O médico me disse que ela precisa de repouso e alimentar-se bem. Caso contrário, pode ter um aborto espontâneo. Sim, Roberto. Não brinca, Betty. Nem me fale uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Se a Márcia abortar, se perder esse bebê, filho do Fábio, nessas alturas do campeonato, ela morre junto. Tenho certeza, lamentou preocupado. Bebê de quem? Perguntou subitamente o senhor Aristides, que acabou de sair do quarto de sua esposa e chegou perto de Roberto e Betty enquanto conversavam, e, sem que eles percebessem, parou para ouvir o diálogo que lhe pareceu importante e muito lhe interessava. Nervoso, agora, quis saber rápido. Desculpe ter chegado assim, moço. Eu não tive a intenção não. Mas ouvi muito bem, só quero que me repita a última frase que você falou. Bebê, filho de quem? O senhor Aristides ficou pálido, tremia e começou a passar mal. Roberto pegou-o pelo braço e o fez sentar. Trocou olhares com Betty e por fim falou. Por favor, senhor Aristides, eu não sei se a Márcia gostaria que o senhor soubesse. Mas a verdade é que ela está grávida. Espera um filho do Fábio. A Betty tem acompanhado a Márcia em tudo desde a descoberta da gravidez lá em São Paulo até os problemas pelos quais está passando aqui. O senhor Aristides não conteve as lágrimas e falou emocionado. Em meio a tanta tragédia, Deus sempre nos dá um motivo para continuar a vida. O meu Sidney se foi e o meu Fábio tá brigando pra ficar, e o filho dele está chegando. Oh, meu Deus! O que é que eu posso dizer? O senhor tirou um, mas está me dando outro. Roberto e Betty se comoveram e o abraçaram. Senhor Aristides, disse Betty, nós estamos preocupados com o estado da Márcia. Em São Paulo, já estava enfrentados problemas com a mãe que está muito doente e que pode vir a falecer a qualquer momento. Isso a deixou muito perturbada. Ficou nervosa com a falta de notícias do Fábio, e, chegando aqui, sofreu um choque muito grande que a abalou terrivelmente, e está fraca e abatida. O médico recomendou que repousasse bastante para não pôr em perigo a sua vida e a do bebê. Ela. Vão para minha casa, decidiu enérgico antes que Betty pudesse terminar. Ganhando forças, o senhor Aristides quase ordenou. Vocês vão agora mesmo para minha fazenda. Precisam comer, se lavarem e pôr essa moça para descansar. Ela precisa de cuidados. Minha irmã está lá, ela tá velha, mas sabe muito bem cuidar de uma paredeira. Márcia, bem pálida, apareceu no fim do corredor. O pai de Fábio levantou-se às pressas e foi em sua direção. Roberto virou-se para Betty e disse sussurrando. Pronto. É hoje que a Márcia me mata.
Eu e a minha boca grande. Enquanto isso o senhor Aristides dizia a Márcia: Filha. Filha. Márcia assustou-se, mas ele não se conteve. Venha cá, filha. Você está fraca e abatida. Olha só a sua cor, menina. Estou bem, senhor Aristides, afirmou com um sorriso meigo e forçado. Não. Não está bem, não. Você precisa de cuidados. Estou só um pouco cansada por causa da viagem, mas estou bem. Não teme comigo, Márcia, exigiu Brando. Você precisa de cuidados. Envolvendo-a com a mão em seu ombro e curvando-se ao olhar e quase tocar em sua barriga, avisou. Você tem aí um filho do meu Fábio. Não pode deixar que nada de ruim aconteça a ele ou a você, menina. Para mim, essa criança, meu neto, vale mais do que ouro. Márcia estava emocionada e o senhor Aristides a abraçou com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Eu sou religioso, tenho fé. Mas depois de tudo o que aconteceu, minha mulher está indo embora, meu caçula já se foi e o meu primogênito tá desenganado. Oh, meu Deus, faz dias que ele está daquele jeito. Eu estou começando a perder as esperanças. Não diga isso, pediu Márcia educada. Estou sim, filha. E você tem aí a herança dele. A continuação da vida do meu Fábio. Não sei se ele volta mais. Não diga isso, por favor, expressou-se Márcia parecendo implorar. Chorando junto, perguntou. Onde está sua fé? Fábio me disse que era espírita, tinha fé e ele aprendeu com o senhor e com sua esposa tudo o que sabia. Estou me decepcionando agora. Tenho certeza de que Fábio vai se decepcionar quando souber disso. Ele vai ficar bom, eu tenho certeza. Roberto aproximou-se e disse. Acalme-se. Olha o seu estado. Pode deixar. Ela está certa, concordou o senhor Aristides, ela está muito certa. Mas mesmo assim precisa descansar. Vamos, eu os acompanho até a fazenda, depois eu volto para cá. Chegando à fazenda, Roberto e Betty, felizes, foram direto para a cozinha. Eles estavam famintos. Não perderam tempo para se fartarem com tantas comidas diversas. Márcia não comeu muito, tudo o que tentava degustar não lhe parecia bom. Coma, filha, experimente isso aqui, disse o senhor Aristides a Márcia que enjoava só de olhar para a comida. Obrigada. Estou satisfeita, avisou ela envergonhada. Márcia, seria bom você tentar se alimentar melhor. Insista um pouco, sugeriu seu irmão. Márcia forçou-se a comer. Segundos depois, com a mão na boca, perguntou aflita. Onde é o banheiro? Aqui. Mostrou-lhe Betty rapidamente, que de forma prestativa conduziu a amiga. O que houve? O que está acontecendo com ela? Pobre moça, disse o senhor Aristides preocupado. É comum isso, Tidinho, tem mulher que fica assim o tempo todo. Não é fácil. Só que precisa se cuidar, senão ela e a criança ficam muito fraquinha, mudinha, comentou Dona Lina, irmã do senhor Aristides. A Márcia está assim há dias, comentou Roberto. Nada para há muito tempo em seu estômago. Estou preocupado com ela, pois vem passando por muita atenção ultimamente. Ela tá com problema? Perguntou Dona Lina. Nós estamos com muitos problemas, Dona Lina, respondeu Roberto. Pensei que ela tivesse tão abatida assim só por causa do Fábio, disse a mulher. O acidente com o Fábio e o Ney a abateu ainda mais. Nossa mãe está doente, é um problema de saúde muito sério, grave. Ela está internada já faz algum tempo e não há mais esperanças. O que ela tem? Perguntou a senhora Gentil. Câncer. Nossa. Que difícil para vocês, lamentou Dona Lina. Nossa família vem passando por uma série de problemas ultimamente. Primeiro nossa sobrinha mais velha faleceu. Foi uma morte trágica, que abalou a todos, principalmente a Marcinha que assistiu a tudo. Depois disso, minha outra irmã e meu cunhado enfrentaram uma série de dificuldades, causando-nos muitas preocupações,
Foi até preciso que nós nos envolvêssemos para ajudá-los. Teve também o desemprego do Fábio, lembrou o Sr. Aristides. Ele me contou que ela ficou muito nervosa, pois era a chefe dele e se achou culpada pela demissão. Tudo isso abalou muito a moça, não foi? Disse Dona Lina. Isso mesmo. De repente, como o senhor disse, Fábio perdeu o emprego e nesse meio tempo nossa mãe piorou e isso exigiu muito da Márcia. Daí que o Fábio veio pra cá e ela não teve mais notícias dele. Então ela entrou em pânico. Nesse período ela descobriu que estava grávida. Meu filho não sabe? Perguntou o Sr. Aristides. Não. Ela só teve certeza da gravidez depois de uns dias que Fábio veio para Minas. Creio que não deu tempo de avisá-lo. Daí que viemos para cá saber o que havia acontecido, pois seria a única maneira de Márcia se acalmar. O pior é que o nosso pai não sabe que ela está grávida. Nós não sabemos como ele vai reagir, porque é muito conservador e rigoroso, o senhor nem imagina, e a Márcia sempre foi a filha predileta, ninguém pode negar. Ele tem muito orgulho dela. Acho que ficará bem decepcionado, certamente vai reagir bem bravo. Nem para nossos outros irmãos nós contamos sobre a gravidez. O pai de vocês não pode achar ruim, isso tá ficando muito comum, disse Dona Lina com simplicidade. É, mas não acredito que meu pai pense assim. Está muito nervoso ultimamente, comentou Roberto. A Márcia está muito preocupada em como vai dizer para ele sobre isso. Essa situação a deixou mais nervosa ainda. Aí, quando chegamos aqui, ficamos sabendo do acidente, só não sabíamos quem estava em coma. A Márcia se desesperou, entrou em choque, desmaiou, teve de ser socorrido e ficar em observação. Fiquei com medo por ela, pois está me parecendo muito fraca. Também, exclamou Dona Lina. Essas moças de hoje em dia só pensam em ser elegantes, magrinhas e toda esguia. Tão pensando que isso é saúde? Não é não, precisa se alimentar e se cuidar, pra numa hora dessa ser forte. Deixa a Márcia na minha mão que você vai ver sua irmã encorpar em uma semana. Roberto sorriu. Pobre Márcia, sua elegância tinha os dias contados. No meio de tanta fartura e perto de Dona Lina, ela estava perdida. Betty voltou com Márcia para a cozinha onde todos se reuniam em volta de uma mesa grande e repleta de comidas típicas. O Sr. Aristides correu para perto dela e disse. Tá melhor, filha. Senta aqui. Por favor, Sr. Aristides, disse Márcia que quase não se aguentava em pé. Eu gostaria de me deitar um pouco, se não for incômodo. Claro. Como eu pude me esquecer? Tô ficando caduco. Voltando-se para sua irmã, disse. Oh, Lina. Pede para as criadas arrumar o quarto do Fábio, a Márcia vai ficar nele. Não leva ela pro quarto, não, disse Dona Lina próxima ao fogão a lenha que fumegava. Tô fazendo uma canjinha. A pobre tem que comer. Por favor, Dona Lina, suplicou Márcia quase chorando, não consigo comer nada. Agora não, obrigada. Vem filha, vou levar você pro quarto, avisou o Sr. Aristides, pegando-a pelo braço. Cuidadoso ele a levou segurando-a com firmeza. Percorreram um corredor comprido com vários quartos. Pararam em frente ao último onde uma empregada fazia a cama. O quarto era grande, arejado, tinha 2 janelas. A mobília era simples e antiga, porém a conservação era impecável. A cama era de casal e um mosqueteiro a rodeava como num berço de criança. A moça acabou de arrumar a cama, virou-se para o Sr. Aristides e falou. Tá pronto? O senhor precisa de mais coisa? Você precisa de alguma coisa, filha? Perguntou ele a Márcia. Não. Obrigada. Traga água, Zinha. Deixe água fresca aqui no quarto. Se ela tiver sede, não terá trabalho. Márcia olhou o quarto com cuidado e admiração. Esse quarto é do meu Fábio. Ele só fica aqui. Disse que é o mais sossegado e que gosta da luz do sol que entra de manhãzinha e depois fica esquentando a cama. Márcia não falou nada.
Afastou o mosqueteiro e sentou-se na cama. Nesse momento, Betty chegou. Com licença, Márcia, trouxe sua bolsa com as roupas. Não quer tomar um banho para relaxar? Não. Ela não pode, exclamou o Sr. Aristides. Comeu agora, não se toma banho depois de comer. Eu acho que não há mais comida nenhuma. Ela botou tudo para fora, contou Betty com um leve sorriso. Vocês quem sabe, mas isso não tá certo. Eu vou lá com o Roberto, para mostrar o quarto dele. Betty virou-se para Márcia e falou. Toma um banho antes de deitar. Viajamos muito, ficamos no hospital, você está exausta e é melhor que se deite limpinha. Vou sim. Só que me sinto tão fraca, Betty. Parece que vou cair a qualquer momento. Eu ponho uma cadeira no chuveiro e posso ficar lá, se você não se importar. Ou então, pode usar outro banheiro, que eles chamaram de quarto de banho, onde tem uma banheira daquelas bem antigas. Só que eu acho que vai demorar muito para enchê-la com água quente. O melhor é ser bem rápida para descansar o quanto antes. Talvez seja chato eu pedir isso, depois de tanta coisa que já me fez. Mas vou preferir o chuveiro com a cadeira. Você pode me ajudar? Estou com medo de passar mal sozinho e cair, porém preciso de um banho, urgente. Claro, Márcia. Vamos, pegue uma roupa. Ao mostrar a Roberto o quarto onde ele ficaria, o Sr. Aristides propôs. Roberto, eu vou esperar para ver o estado de minha mulher e do meu filho. Com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada, continuou depois de uma breve pausa. Segundo os médicos, só Deus para ajudá-los. Mas eu já decidi, vou até São Paulo falar com o pai de vocês a respeito do filho que a Márcia está esperando. Não é necessário, Sr. Aristides, nós cuidaremos disso. Não, senhor. Não vou deixar a Márcia resolver tudo isso sozinha não, seu moço. Esse assunto não é só dela. Não é a única responsável. O Fábio também tem obrigações pelas consequências de seus atos, e, na impossibilidade dele, eu respondo por meu filho. Fui eu quem o educou. Eu ensinei meus filhos a serem responsáveis, a assumirem o que fizerem de certo ou de errado, sustentando todas as consequências. Sabe, Roberto, o Fábio falou muito da Márcia nos últimos meses, muito mesmo. Em suas cartas ele só dizia o nome dela. Afirmou que queria se casar, que adorava essa moça, queria passar o resto da vida com ela, fez muitos planos. Não posso duvidar que esse filho seja dele, de jeito nenhum. As cartas provam. E se o Fábio deixou isso acontecer, é porque queria, e, se não queria, agora tem que assumir o que fez. Sou do tipo antigo também, menino, igualzinho ao seu pai. Eu me considero responsável pela educação de meus filhos, se eles falharem é porque falhei antes. Além do mais, Roberto, eu também já pensei assim como seu pai. Que moça solteira, grávida, era sem vergonha, não prestava. Com a voz embargando, revelou. Mas na hora mais difícil da minha vida, quando minha esposa estava na beira da morte, um médico vem e me diz que um dos meus filhos morreu e o outro estava morrendo. Falou que não podia fazer nada por ele. E eu vi o mundo pesar na minha cabeça, toda a minha vida acabou ali. Chorava por dentro. Não tinha mulher, não tinha mais filhos nem mesmo um netinho ou netinha como herdeiros. Nenhum único herdeiro me restou. Aí eu percebi, Roberto, que a eternidade de um homem está em seus filhos e filhas, netos e netas e daí por diante. As lágrimas rolaram compridas. O Sr. Aristides tentou disfarçar, mas não conseguiu, mesmo assim continuou falando com a voz rouca. Daí, Roberto, quando sem querer, surpreendi vocês conversando sobre a recomendação do médico, sobre ela estar fraca e que não sabiam as condições do bebê, fiquei confuso, mas ao ouvir, com todas as letras, você falar. Se a Márcia abortar, se perder esse bebê, filho do Fábio, ela morre junto. Eu senti como se pudesse morrer mais um filho meu se uma tragédia dessas acontecesse com essa menina. Sabe, todo o meu preconceito,
Toda a minha formação moral foi tudo por água abaixo. Eu só quis saber de cuidar e de preservar a única coisa que um dos meus filhos poderia ter deixado vivo nesta terra, que era o seu próprio filho, meu neto ou minha neta. Uma luz se acendeu novamente no meu mundo que estava acabado. Por isso, Roberto, não tente me impedir. A Márcia só sai da minha casa para voltar a São Paulo, comigo e com o meu filho, se Deus permitir. Ela não vai enfrentar o pai sozinha não. A Márcia não fez o filho sozinha e o responsável tem de ampará-la e ficar ao lado o tempo todo. Diante de toda aquela confissão, Roberto se calou e abraçou o Sr. Aristides. Márcia já no quarto sentia-se mais leve após o banho. Deite-se, Márcia, descansa. Quer alguma coisa? Não, Betty, obrigada. Você já fez muito. Vou chamar o Roberto para irmos novamente até a cidade. Com tudo o que aconteceu, eu me esqueci de ligar para casa e o Roberto também. Precisamos avisar que chegamos bem. Após algumas batidas à porta, entrou Dona Lina segurando uma bandeja que ostentava um prato, dizendo: antes de descansar, ela vai tomar um caldinho, né, filha? Márcia arregalou os olhos e espantada exclamou: pelo amor de Deus, eu não quero comer nada. Vai sim. Só um bocadinho, minha filha. Betty sorriu e disse: vai devagar, Dona Lina, ela pode ficar mais fraca se vomitar novamente. Ela vai adorar, é só um caldinho. Dona Lina sentou-se na cama e enchendo a colher levou na direção de Márcia pedindo: toma filha, enquanto tá quentinho. Diante da insistência e teimosia de Dona Lina, Márcia tomou umas 4 colheradas, espalmou a mão frente à sua boca como um sinal de espera e disse rapidamente: não. Chega, por favor. Se eu tomar mais uma colher, eu vomito. Já que é assim, eu vou fazer um chá para abrir seu apetite. Após Dona Lina sair do quarto, Márcia implorou a Betty: por favor, Betty, diga para ela não me dar mais nada para comer. Não estou bem e, se eu vomitar novamente, não sei o que pode acontecer. Você está sentindo alguma coisa? Sinto uma dor fraca no baixo ventre, mas creio que se eu descansar vou melhorar. Deve ser pela força das contrações do estômago, por eu ter vomitado tanto. Quer ir para o hospital, Márcia? Não. Não é necessário, só quero descansar. Tem certeza? Tenho. Só não quero ver mais nenhum tipo de comida. Pelo amor de Deus. Pode deixar, eu vou falar com ela. Agora vê se descansa, hein? Tchau, despediu-se Betty, beijando-lhe o rosto após cobri-la. Vai com Deus, Betty. Obrigada por tudo, agradeceu feliz. Roberto, Betty e o Sr. Aristides voltaram para a cidade. O Sr. Aristides foi para o hospital, enquanto Betty e Roberto foram telefonar. Ciro. É o Roberto. Onde vocês estão que não ligam? Onde se meteram? Pensei que tivessem mais responsabilidade, Roberto. Vociferou Ciro que estava furioso. Calma, Ciro, não é assim. Veja como fala. Você nem sabe o que está se passando aqui. Não é assim não. Como não é assim? No meio de tudo o que está acontecendo aqui, a Márcia sai correndo atrás do namorado que sumiu e você ainda vai com ela. Eu até pensei que o Fábio fosse mais responsável. E de repente se mostra completamente sem juízo, totalmente irresponsável. E vocês dois, então, ligam pra gente à noite, dizendo que vão viajar no dia seguinte, sumem por 2 dias e ainda diz para eu ter calma. Onde está? Ciro não dava a oportunidade para Roberto que teve de interrompê-lo. Ciro, o Ney morreu e o Fábio está em estado grave no hospital. O Fábio entrou em coma e a Márcia não está nada bem. Ela está grávida e corre o risco de perder o bebê e até comprometer a sua saúde. Ciro calou-se imediatamente. Depois de alguns segundos, murmurou: não pode ser. Desculpe-me, Beto. Eu não consigo. Fala com a Rose. Rose pegou o telefone e mais calma perguntou:
Roberto, o que foi? O que aconteceu? Rose, nós soubemos que no dia em que o Fábio e o Ney chegaram aqui em Minas, eles foram atropelados. O Ney morreu na hora e o Fábio está em coma. Seu estado é muito grave. Meu Deus, exclamou ela. E a Márcia? Rose, não diga nada pro meu pai, certo? A Márcia está grávida. Entrou em crise quando soube do acidente, pois quem nos avisou não sabia dizer quem havia morrido. Ficou desesperada. Passou muito mal. Tenho medo de que perca o bebê, ou até que coisa pior aconteça com ela. Está muito fraca, abatida. Você precisa ver, nem dá pra reconhecê-la. A Márcia foi atendida no hospital aqui da cidade porque desmaiou, sofreu um forte descontrole emocional, teve uma hemorragia, tomou soro com medicamentos e o médico receitou-lhe alguns remédios e repouso. Agora está descansando na casa do pai do Fábio. Roberto, aqui não está nada bem. Rose não conseguia falar, mas precisava. Roberto, é sua mãe. Roberto já havia entendido, mas insistiu. Minha mãe. Sim, Roberto, chorava agora, foi hoje cedo. Ela não resistiu mais. Nós não tínhamos como entrar em contato com vocês. O celular só acusa fora de área. Por isso Ciro está desesperado. Roberto sentiu-se entorpecido, tudo parecia girar à sua volta. E agora, Rose? Nós estamos a 2 dias de viagem. Não se pode fazer nada, Roberto. Eu poderia ir até Belo Horizonte e pegar um avião, mas a Márcia não tem condições de viajar. Daqui até Belo Horizonte é longe. Não quero arriscar levá-la, está muito fraca aí. Pergunte a ela, talvez insista em vir, é sua mãe. Converse com ela. Ciro pediu para atrasar o enterro por causa de vocês, talvez dê tempo. Rose, eu nem vou contar a Márcia sobre nossa mãe. Ela já passou muito nervoso. Está mal mesmo, você não imagina como está frágil. É sério. Acredite. Eu não sei o que pode acontecer. O médico daqui se impressionou com seu estado, pediu descanso e tranquilidade acreditando que corre riscos sérios. Ficou desesperada com o acidente e o estado vegetativo do Fábio. Eu fiquei maluco, quase não consegui controlá-la. Se souber da mãe agora, não sei como vai reagir, nem sei o que pode acontecer com ela. Eu tenho medo de que não aguente. Sei lá. Está muito fraca, provavelmente anêmica. Se algo acontecer ao Fábio. Os médicos não deram esperança, pois ele sofreu uma fratura de crânio. Está em coma há dias. Acreditam que, mesmo se sobreviver e sair do coma, ficará mental e talvez fisicamente debilitado. Meu Deus! Já que é assim, mesmo se ela ligar, nós não contaremos nada, certo? Obrigado, Rose. Vou ver o que posso fazer aqui. Amanhã eu ligo. A fazenda onde estamos é longe de qualquer telefone. Está ficando tarde e eu preciso ir para lá antes que escureça e não dê para enxergar o caminho. Não voltarei mais à cidade hoje, por isso não vou telefonar mais. Nossa! Como estou amargurado, sua voz embargou. Não imagina como me sinto. Roberto, você está fazendo o que é melhor para sua irmã neste momento. Eu sei o quanto está sentindo e como gostaria de estar aqui. Mas sejamos racionais, a Márcia precisa muito mais de você do que nós. Cuide bem dela, pois precisará ter alguém forte a seu lado caso o Fábio. Pode deixar. Farei o possível pela minha irmã, você sabe. Conversaram mais um pouco e logo se despediram. Roberto entrou no carro atordoado. Olhou para Betty e a avisou melancólico. Minha mãe. Ela se foi. Roberto, exclamou Betty. E a Márcia? Ela não pode ficar sabendo, tá? Claro que não. Antes de sairmos da fazenda, ela me disse que estava sentindo algumas dores. E você não me falou nada, Betty? Roberto se zangou praticamente gritando, mas imediatamente reconsiderou. Desculpe-me, eu estou nervoso. Ela ainda está com hemorragia? Não.
Eu acho que não. Disse que as dores eram devido ao cansaço e à força que fazia para vomitar. Eu não achei que fosse sério, Roberto. Desculpe-me. Nós viajamos muito, no estado dela e com tudo o que aconteceu, eu pensei que não fosse nada grave. Por isso mesmo, Betty. Por tudo o que está acontecendo é que ela está passando mal. Temos que ficar atentos. Desculpe-me. Sou eu quem deve pedir desculpas, você tem nos ajudado tanto. Você achou que ela ficou bem? Antes de sairmos, eu dei uma espiada no quarto e ela estava dormindo. Se ela estivesse com dores fortes, não conseguiria ficar tranquila, não acha? É verdade. Vamos até o hospital, pegaremos o Sr. Aristides e voltaremos para a fazenda. Roberto contou ao Sr. Aristides sobre sua mãe. Ele ficou chocado. Do hospital, eles voltaram para a fazenda, onde Márcia dormia profundamente. Roberto não deixou que acordasse nem para jantar, dizendo que o sono a sustentaria, pois ela precisava de descanso. Capítulo 23. A formosura de uma rosa. Na manhã seguinte, Márcia despertou mais descansada e tranquila. Sentia-se bem melhor, um pouco mais disposta e até com um pouco de fome. Ela havia perdido a noção do tempo. Abrindo as duas janelas que ficavam lado a lado, o sol entrou radiante com toda a sua força e esplendor. Fábio tinha razão, o sol banhava todo aquele quarto trazendo energias novas ao iluminar e aquecer o recinto. Serena tomou um banho, trocou-se e foi até a cozinha onde todos já estavam reunidos. Bom dia, cumprimentou sorrindo. Márcia. Senta aqui, filha. Vem tomar café, disse Dona Lina preparando uma xícara. Espere aí, alertou Betty. Vá devagar, o leite daqui é forte. Você não está acostumada. É melhor colocar um pouco de água. Água? Que absurdo, exclamou Dona Lina contrariada. Espere um pouco, gente, pediu Márcia um tanto acanhada. Se não for incômodo, eu prefiro um chá claro, é mais garantido e alguns biscoitinhos, por favor. Todos concordaram com seu pedido e não a forçaram a nada. Mais tarde, ela, Roberto e o Sr. Aristides foram ao hospital. Betty decidiu ficar na fazenda, queria descansar mais. O horário de visitas no UTI iniciou. Só era permitida a entrada de uma pessoa por vez. Márcia preferiu que o Sr. Aristides entrasse primeiro. Não demorou muito e ele saiu, e ela entrou. Depois de se vestir, foi até perto de Fábio. Fábio, estou aqui novamente, ou melhor, nós estamos. Márcia pegou a mão dele e ficou observando melhor. O rosto de Fábio estava com vários arranhões esfolados sobre um volumoso hematoma que ficava na face direita. Haviam raspado parte de seu cabelo, do lado da cabeça até o centro, onde se podiam ver vários pontos, sutura que ia de cima até embaixo. Ele encontrava-se mais pálido, muito abatido, as olheiras eram mais profundas e os lábios bem ressecados. Como quebrou duas costelas, enfaixaram seu tórax, e engessaram sua perna direita. Sua barba começava a crescer dando-lhe um aspecto mais doentio. Seus braços e cotovelos estavam esfolados, com alguns pontos e suas mãos bem machucadas. Márcia observou e não conseguia conter sua tristeza, porém não desanimou. Fábio, ontem você apertou minha mão porque eu falei do bebê, não foi? Ela esperava alguma reação, mas não aconteceu. Márcia conversou muito com ele, sempre na expectativa de senti-lo ou vê-lo exercer qualquer ação, movimentar a mão dando-lhe um sinal. Mas infelizmente nada aconteceu. O horário de visitas terminou e Márcia estava chocada, inconformada. Não esperava isso, tinha esperanças de vê-lo melhor. Ela chorava muito ao cruzar a porta da UTI e abraçou Roberto, dizendo em desespero. Beto, ele não reagiu. Eu contei, lembra? Ontem ele apertou minha mão. Hoje ele não se mexeu, não fez nada. Ficou como um vegetal. Márcia não se conteve, entrou em pânico e gritou. Fábio. Você não pode ficar assim.
Fala comigo. Ela tentou correr na direção da UTI, mas Roberto a segurou. Márcia. Acalme-se, não grita, pedi ao segurá-la. Ela não ouvia e continuava em desespero. Fábio. Eu amo você. Não faz isso comigo. Fábio, gritava descontrolada. Márcia deixou-se cair esmorecendo. O irmão a pegou no colo como um enfermeiro, atraído pelos gritos, apareceu e ajudou Roberto a levá-la para a enfermaria. Deitada no leito, enquanto era medicada, Márcia agitava-se girando o corpo de um lado para outro da cama. Ela não se controlava. Deixou o desespero tomar conta de si. Mais tarde, quando se acalmou, Roberto estava ao seu lado. Acariciava seu rosto e afagava seus cabelos sem dizer nada. Somente no início da noite o médico dispensou. A caminho da fazenda, Roberto calmamente chamou sua atenção. Aquilo que você fez, não se faz, Márcia. Agora precisa e pode se controlar. Quer perder esse bebê? Quer matar o filho do Fábio? Perguntou frio e cruel. Não. É claro que não, respondeu assustada. Então controle-se. Pense que uma vida está dependendo de você. Essa vida ainda é indefesa e você não está lá com toda essa saúde para agitar-se assim como fez. Olha o seu estado. Não consegue se alimentar, está fraca, abatida, com uma aparência horrível. Desse jeito, você vai matar seu filho. Não diga isso. Estou dizendo a verdade, minha irmã. Márcia calou-se amargurada e foi assim boa parte do caminho até que Roberto, quebrando o silêncio, perguntou. Ainda está com dor? Bem pouco, respondeu temerosa. Assim que chegarmos à fazenda, você toma um banho, toma os remédios que o médico mandou e deita. Entendeu? Praticamente ordenou. Em poucos minutos, perguntou mais sereno. A dor está forte? Não. Você não teve mais nenhuma hemorragia depois daquela hora? Não. Foi só um pouco naquela hora. Depois não tive mais. Então já sabe. Descansa e se controla. Se não fizer isso, amanhã não vai vê-lo. Onde está o senhor Aristides? A Beth, preocupada com a demora, pegou o carro do Fábio e veio atrás de nós. Como já era tarde, ela o levou para a fazenda. Ele estava bem sofrido, a esposa parece que não está nada bem. Roberto, vamos falar com um médico para remover o Fábio para São Paulo. Eu já falei. Ele e toda a equipe que está cuidando do Fábio, acha perigoso, muito arriscado. Talvez daqui a algum tempo, quem sabe. Os primeiros dias após um acidente desses são os que inspiram mais cuidados. Naquele começo de noite, a mãe de Fábio morreu. Roberto tomou todas as providências para o senhor Aristides, que se abatera ainda mais com a morte da esposa. O enterro foi no dia seguinte, justamente no horário de visitas UTI. Márcia não acompanhou o funeral. Decidiram que seria melhor que ficasse com Fábio. Enquanto o visitava, conversou com ele durante todo o tempo. Esperou que reagisse, mas nada aconteceu. Estava sendo difícil conter a angústia que sofria. Desejava chorar, mas lembrou-se da recomendação do médico que aconselhou palavras de incentivo, que o motivasse a sair daquele estado. No final da visita, avisou carinhosa ao afagá-lo. Tchau, meu amor. Amanhã voltaremos para vê-lo. Tenho certeza de que você estará melhor. Depois de beijar-lhe a mão e o rosto, acariciou-lhe, sorriu e, sem vontade, saiu à UTI. Ninguém a esperava. Todos acompanhavam o enterro da mulher do Sr. Aristides. Sozinha, sentia o coração opresso. Caminhou pelo longo corredor até chegar a um saguão, onde havia alguns bancos voltados para um pequeno altar. Era uma pequena capela, lugar de preces e meditação. Olhando à volta, não pôde deixar de ver uma estátua, imagem que simbolizava Jesus vestido com um manto azul claro e branco cujas mãos estavam espalmadas para frente e os braços meio abertos. Aos pés da imagem, havia um vaso com lindos botões de rosa levemente abertos. Atenta, fixava a imagem, sem perceber,
deixou-se atrair até o altar. Diante dele, passou a fitar as lindas rosas. Márcia paralisou-se sem pensar em nada. Somente contemplando as rosas, uma em especial chamou-lhe a atenção. Havia uma gota de água em sua pétala aveludada. Tocando-a com delicado carinho, a pétala gotejou em seus dedos, umedecendo-os suavemente. No instante imediato, rolaram 2 lágrimas compridas em seu rosto. Ela ergueu a cabeça, olhou para a imagem de Jesus e disse em voz branda como em uma prece e com todo o seu coração: sei que é a Deus que pertence todas as coisas e que nós só devemos aceitar a vontade dele. Cerrando os olhos, continuou comovida. Acredito em teu poder, Senhor. Sei que nenhuma folha cairá sem a tua vontade. Observando essa rosa e a beleza que ela traz consigo, sei que nenhum homem é capaz de criar algo que se compare a essa formosura e perfeição. Os homens podem dizer o que quiserem, mas a palavra final será sempre tua, Pai Celeste. Por isso, não vou dar ouvidos aos pareceres médicos. Aguardarei a tua resposta final. Mas não posso deixar de te pedir pela vida e pela saúde do Fábio. Com voz embargada pelos soluços, suplicou sussurrando: eu imploro, Senhor. Porém, se mesmo assim, não for de tua vontade, eu aceitarei. Triste, mas aceitarei. Procurarei viver e seguir tudo o que o Fábio me ensinou sobre o teu caminho, o teu amor e a tua justiça, e passarei esses ensinamentos ao nosso filho também. Márcia silenciou contemplando a imagem com os olhos embaçados pelas lágrimas. Mesmo assim pôde ver um leve movimento que chamou sua atenção. Abaixando o olhar notou que caíra, sobre a pequena toalha rendada que enfeitava o altar, 2 pétalas da rosa que mais admirou e tocou com suavidade. Observando bem a rosa, notou que ela estava firme, um jovem botão quase aberto que faltavam as 2 pétalas que se uniram ao cair. A rosa era vigorosa, não estava ao ponto de despetalar. Márcia apanhou as pétalas, beijou-as e segurou-as em sua mão ao acreditar. O Senhor me ouviu. Eu sei que me ouviu. Eu aguardarei seu desejo, seja qual for. Foi necessário muito sofrimento para que Márcia aprendesse a confiar em Deus e aceitar a sabedoria divina. O que significava fé e esperança, pois a vida não termina só com essa experiência. O desespero não traz soluções e não alivia a dor. Pouco depois Roberto foi até o hospital para levá-la de volta à fazenda. Ela não disse nada sobre o acontecido nem ele perguntou ao observar certa mudança em seu comportamento, agora, bem sereno. O sol estava radioso quando a jovem abriu as janelas e pôde contemplá-lo novamente. Márcia parecia mais calma, o que todos notavam. Uma mudança a beneficiou de algumas formas, até sua aparência encontrava-se bem melhor. Alimentou-se um pouco mais sem sentir qualquer mal-estar. O horário de visita a Fábio era aguardado com ansiedade. O senhor Aristides, arrasado com o falecimento da esposa, pediu a Márcia que entrasse primeiro no UTI. Ele queria recuperar-se das emoções, pois tinha sido alertado pelo médico. Novamente, acariciando-lhe com ternura, Márcia conversava carinhosamente com Fábio enquanto segurava firme sua mão gélida. Fábio, só estou esperando você melhorar para irmos ver o bebê. Sabe, às vezes eu nem acredito que vou ser mãe. É tão estranho pensar assim. Minha mãe é quem vai gostar. Ela sempre deu o primeiro banho em todas as netas e cuidou da Paula, Rose por muito tempo quando elas estavam de dieta. Será que é menino ou menina, hein? Eu não consigo ter nenhum palpite. Será que você tem? Rindo, perguntou. Devo parecer uma boba, você não acha? Você está rindo de mim agora, não é? Beijou-lhe a mão. Márcia olhando por alguns segundos, desejosa para ver qualquer reação, mas nada aconteceu. Depois, com silenciosa tristeza, reclamou. Meu bem, já está na hora de irmos. Os minutos aqui voam. Podiam nos dar mais tempo, não acha? Será que não sabem que eu e nosso filho fazemos bem a você? Ficando nas pontas dos pés para que a mão de Fábio tocasse em seu ventre, Márcia se ergueu, beijou e sussurrou-lhe ao ouvido.
Saiba que eu te amo muito. Nós te amamos. Tenho certeza de que esse bebê já o adora. Sorriu animada. Amanhã voltaremos. Queremos que Jesus o abençoe e lhe dê forças para voltar o quanto antes. Precisamos muito de você, Fábio. Agora temos que ir. O seu pai já deve estar pronto para entrar. Tchau, amor. Como sempre fazia, Márcia beijou-lhe a mão e o rosto. Deu um longo suspiro e virou-se para ir quando, repentinamente, Fábio, empregando um enorme esforço, moveu a mão tentando levantá-la e falou sussurrando, quase como um sopro. Márcia, expirou e tentou novamente mais alto. Márcia. Ela ouviu. Tinha certeza. Virando-se, correu em sua direção e anunciou quase num grito. Ele falou. Já ao seu lado, em lágrimas, avisou tomando-lhe a mão. Fábio, estou aqui. Fábio abriu lentamente os olhos. Suas pálpebras estavam pesadas, quase não conseguia mantê-las abertas. Mas apertou firme a mão de sua amada, sorriu-lhe de leve e tentou balbuciar. Eu amo-vo. Era grande seu esforço ao falar. Lágrimas correram em sua face enquanto Márcia prendia o fôlego para ouvi-lo. Ligeiros, os enfermeiros se aproximaram e, a custo, tiraram Márcia da UTI. O médico imediatamente chegou para mais providências. Márcia já estava com Roberto, Betty e o Sr. Aristides quando não conseguia conter as emoções ao chorar e sorrir ao mesmo tempo. Contou a eles tudo o que aconteceu em altos brados, tamanha era a sua alegria. Mesmo com a advertência da enfermeira para que ela abaixasse o volume da sua voz, continuou empolgada. Roberto teve que levá-la para o pátio do hospital, pois a irmã não se continha devido à felicidade que a dominava. Roberto. O Fábio falou. Falou Márcia 3 vezes. 3 vezes. Mexeu a mão, abriu os olhos. Tentou dizer que me amava. Apertou minha mão. Sorriu. E você já contou isso 1 milhão de vezes, Márcia? Fica calma. Controle-se, pedia Roberto ponderado. Não fique agitada, pense no bebê. O Sr. Aristides abraçava Betty. Emocionado, ele agradecia. Meu filho. O meu filho voltou. Oh, Deus. Muito obrigado. Após 2 dias, Fábio saiu da UTI e foi para um quarto. Sentia-se muito fraco. Sua voz estava diferente, não falava normalmente. Precisava de grande esforço para se comunicar. Metade do seu rosto ficou paralisado, juntamente com seu braço, cujos movimentos eram descoordenados, além de não poder fixar o olhar por muito tempo. Porém entendia perfeitamente tudo o que era dito e, apesar da dificuldade, forçava-se para se expressar e fazer-se entender. No dia em que Fábio foi para o quarto, todos puderam entrar juntos para visitá-lo. Seus olhos brilharam ao ver Márcia que correu para perto do leito e o abraçou com cuidado, dizendo: Fábio. Meu amor, eu te amo. Lágrimas de emoção rolaram pelo rosto de Fábio que sorria. Enquanto Márcia, recostada em seu peito, não conseguia mais falar e só chorava. Meu filho, exclamou o Sr. Aristides. Deus foi bom por tê-lo devolvido para nós. Roberto e Betty também o abraçaram com carinho e Roberto disse brincando: Que susto você nos deu, hein, cara? Fábio com muita dificuldade argumentou gaguejando, às vezes. Amo. Vo. 6. Estou feliz em vê-los. Como se sente, meu filho? Perguntou seu pai. Tudo, ele respondeu com um sorriso torto que deformava seu rosto. Dói. Tudo. Principalmente as costelas. Entrecortava a fala e dava algumas pausas sem articular corretamente as palavras. Mas todos o entendiam. Você vai ficar bom novamente, Fábio, afirmou Betty muito feliz. O pior já passou. Já está consciente e falando bem, ou melhor, consegue se fazer entender e nos compreende. Isso é o mais importante. Tenho certeza de que vai se recuperar logo, logo.
Fábio sorriu o tempo todo, não se continha de felicidade. Foi como ter nascido novamente. Até aquele momento, todos só comentavam de sua recuperação. De repente ele virou-se para Márcia e, esforçando-se ao máximo para falar, perguntou: meu filho? Todos se espantaram. O silêncio foi absoluto por minutos. Desde que Fábio saiu do coma até aquele momento, ninguém havia falado nada a respeito da gravidez de Márcia. Somente ela, em suas visitas UTI, mas ele estava em coma. Márcia, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: ele está bem. Está aqui, afirmou emocionada ao levar sua mão ao ventre e recostar a cabeça no ombro de Fábio, que retribuiu o carinho. Beth ficou encantada de emoção e se abraçou a Roberto, que sorria. Como você sabe, meu filho? Perguntou o senhor Aristides. Fábio, despendendo grande energia, respondeu: sei tudo. Que contaram lá na UTI. Estava inerte. Mas ouvia. Tudo mesmo, Fábio? Insistiu Márcia. Tudo. Reafirmou. Você está abatida. Tá sentindo bem? Foi pelo susto que levei, Fábio. Vou me recuperar. A saúde do nosso bebê depende de você. Lembre-se disso. Fábio não conseguia conversar por muito tempo. Somente aquelas palavras já alcançaram. Depois de alguns minutos, ele falou novamente. O Ney, a mãe, desencarnaram. Eles estão bem, murmurou. Desta vez todos se assombraram. Como Fábio poderia saber? Fábio, como soube, meu filho? Estou cansado. Depois. Em alguns momentos, Fábio fechava os olhos para se refazer. A exaustão o dominava, mas todos estavam ansiosos, queriam que falasse mais, entretanto não conseguia. Alguns dias depois, Fábio já se encontrava mais disposto. Era esforçado e se recuperava rapidamente, não esmorecia mesmo com as dolorosas sessões de fisioterapia. Ainda enfrentava grande problema com a paralisia facial, o que prejudicava sua articulação ao falar. Mas diante da gravidade das lesões que sofreu, aquela sequela era mínima, segundo os médicos, que se admiraram ao acompanhar sua recuperação e progresso diário. Todos agradeciam muito a Deus, pois a memória e a capacidade de raciocínio não foram afetadas como previsto. Em uma das visitas, Fábio confessava a Márcia com nítida ternura ao olhá-la. Você não imagina como foi que eu me senti quando você falou seu nome ao meu lado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você conseguia ouvir tudo? Cada palavra? Ouvir você foi o melhor remédio que me deram. Falou primeiro que tinha vindo me visitar. Que o Roberto veio com você. A Beth era maravilhosa, não foi? Você lembra de tudo? Admirou-se ela. Mas quando falou, prosseguiu com pequenas pausas, para eu voltar para você, pro nosso bebê. Quase que morri mesmo. Só que do coração, riu. O que você sentiu, Fábio? Fiquei louco, falava baixinho. Queria tanto me expressar. Você acabou sentindo meu movimento, com o aperto da mão. Eu podia sentir tudo. Fez pequena pausa. Dor, muita dor. Senti quando deram os pontos do meu braço sem me anestesiarem, achando que eu não pudesse sentir porque estava desacordado. Sentia frio, podia perceber os equipamentos ligados em mim e a movimentação de pessoas ao meu lado. Podia me emocionar, mas não conseguia me mover, nem falar. Isso eu não conseguia de jeito nenhum, meu corpo não obedecia. Cheguei a pedir a Deus que me levasse, lágrimas rolavam em seu rosto, mas ele prosseguiu. Não queria ficar daquele jeito. Estava morto e sentindo o meu corpo, era angustiante tudo aquilo. Fez uma longa pausa, secou o rosto, depois continuou. Perdi a noção do tempo e não sabia quando era dia ou noite. Só ficava aguardando o horário da visita, quando podia ouvir meu pai.
Como queria dizer a ele que podia ouvi-lo. Falar com meu pai. Depois você chegou. Ouvir você foi muito bom. Quando me falou do bebê fiquei muito emocionado. Nem dá pra descrever. Chorou. Fábio, como soube de sua mãe e do Ney? Perguntou Betty. Fiquei num estado estranho. Não dormia. Numa noite ou dia, sei lá. Um homem entrou, chegou perto de mim e falou que era o Otávio, contava com dificuldade e fala mole. Eu nunca o vi antes, se eu vi, não me lembro. De repente me alertei. Eu estava enxergando. Estava sentado e quando me virei para trás pude ver o meu corpo e daí, gritei. Morri. Eu morri, riu com o rosto torcido devido à parte paralisada. Otávio começou a rir e disse. Não. Ainda não. Você tem muitas coisas para fazer. Eu trago notícias de seu irmão Sidney e de sua mãe Eulália. Eles já vivem deste lado da vida e estão muito bem. Seu irmão já está animado e sua mãe se recupera devido à transição. Nós cuidaremos deles, não se preocupe. Creio que em breve você terá mais notícias deles. Daí eu perguntei. E a Márcia? E ele disse. Ficará melhor com sua volta. Agora ela já tem fé e confiança no Criador, sabia? Depois disso eu não me lembro de mais nada que tenha visto, só ouvi. Apesar de sua fala vagarosa e difícil, todos estavam atentos ao seu relato. Após minutos, Márcia precisou sair do quarto para ir ao banheiro e Betty a acompanhou. Aproveitando-se de sua ausência, ele completou murmurando. Estou sabendo. A dona Mariana se foi desta vida. Otávio me contou. Disse que a Márcia não sabe. Ela passou mal e vocês não disseram. Espero que fique mais forte para contar, não é, Roberto? O irmão de Márcia pendeu a cabeça positivamente sem dar uma única palavra. Roberto ficou impressionado com tamanha prova de que a vida continua, pois Fábio relatava situações e acontecimentos que não poderia saber. Roberto, você ainda acha que Márcia não deve saber sobre sua mãe? Perguntou Fábio chamando-o à realidade. Não, Fábio. Ainda não. A Márcia não está nada bem, sua saúde está melindrada. Precisou ficar internada em observação por 2 vezes desde que chegamos aqui. Teve até hemorragia, que já foi resolvida, mas inspira cuidados. Eu não quero que ela se abale mais ainda, pois sei que, apesar de já esperarmos por isso, a Márcia vai se desesperar, descontrolar-se. Eu a conheço muito bem. Pode parecer insensível de minha parte pensar assim, mas já aconteceu e não podemos mudar nada, portanto estou pensando em preservar a saúde dela e do bebê.